Disse Pedro: Amados, não estranheis a ardente prova de fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Na vida humana, frequentemente acontecem coisas tristes que nos pegam de surpresa. Geralmente vem como a notícia um acontecimento que chega ao nosso conhecimento e nos coloca para baixo de repente, fazendo até mesmo que muitas vezes duvidamos que iremos suportar a dor. Surpresas dolorosas como essas podem ocorrer de muitas formas. Um carro que se desvia na estrada em sua direção, uma notificação súbita de que você perdeu o emprego, a morte súbita de um ente querido, um exame médico que lhe dá más notícias, ser traído por alguém que você imaginava que o amasse, entre outros. E por mais lamentável que seja a dor, é muito pior quando nos pega de surpresa. Provas como essa são parte da educação recebida na escola de Cristo, para purificar os filhos de Deus na escória do que é terreno. Provas e obstáculos são os métodos escolhidos por Deus para disciplinar seus filhos, e as condições por ele indicadas para um bom êxito. Ele vê que alguns têm qualificações que, se aproximadamente dirigidas, poderiam ser usadas no avanço da sua obra. Deus é aquele que lê os corações humanos, conhece-lhe as fraquezas melhor do que ele mesmo os poderia conhecer. Sendo assim, em sua providência ele nos leva a diferentes posições e variadas circunstâncias, para que seja possível descobrir os defeitos que estão ocultos ao seu próprio conhecimento. Dar-lhes oportunidade de vencer esses defeitos, habilitando-se para o serviço. Não raros permite que o fogo da aflição os abrace, a fim de serem purificados. No decorrer desta semana, veremos alguns tipos específicos de situações dolorosas aos cristãos que não deveriam nos surpreender, pois o cuidado de Deus por sua herança é incessante. Ele não permite que sobrevenha a seus filhos nenhuma aflição que não seja essencial para o seu crescimento espiritual. Deus deseja purificar sua igreja da mesma maneira que Cristo purificou o templo durante seu ministério terrestre. Tudo quanto ele faz recai sobre seu povo como provas, vem para que alcance mais profunda piedade e maior força para levar avante os triunfos da cruz. Em sua experiência ao lado de Cristo, houve um tempo em que Pedro não se dispunha a ver a cruz na obra de Cristo. Quando o Salvador deu a conhecer aos discípulos o sofrimento e morte que o esperavam, Pedro exclamou: Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não lhe acontecerá. Mateus capítulo 16, verso 22. A compaixão própria que se esquivava de seguir Cristo no sofrimento preparou as razões de Pedro. Foi para o discípulo uma amarga lição, que não aprendeu senão vagarosamente, de que a vida de Cristo na terra é feita de sofrimento e humilhação. Porém, na fornalha do fogo ardente, devia ele aprender essa lição. Agora, quando seu corpo outrora ativo estava curvado ao peso dos anos e trabalhos, pôde ele escrever: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos testar, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Atos dos Apóstolos, página 524 e 525. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, a palavra grega para estranhês significa alheios ou estrangeiro. Pedro estava exortando seus leitores a não cair na armadilha de acreditar que tribulações e dificuldades atrozes sejam alheias à experiência cristã. Em vez disso, deveriam ser consideradas normais. Elas podem e devem ser esperadas. A palavra usada para ardente prova ou dura prova de aflição
vem de outra palavra grega que significa queimadura. Em outros lugares é traduzida por fogo. Essa experiência de sofrer pela fé pode, portanto, ser considerado um processo de fundição, o processo do crisol. Muitas pessoas são surpreendidas pelo sofrimento porque têm uma visão muito simplificada da vida cristã. Há dois lados, Deus que é bom e Satanás que é mau. Com frequência, colocamos automaticamente tudo que é bom na caixa de Deus e tudo que é ruim na caixa de Satanás. Acontece que a vida não é tão simples assim. Não podemos usar nossos sentimentos para definir o que está numa caixa e o que está na outra. Caminhar com Deus pode ser desafiador e difícil, e seguir Satanás pode parecer vantajoso. Jó, que era justo, mas sofreu, ilustra isto com uma pergunta que eu gostaria muito de saber de sua resposta. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Jó capítulo 21, verso 7. Participe com a gente, dê sua contribuição para que possamos aprender juntos a ser mais cristão aos olhos de Cristo. Na lição de amanhã, conheceremos quais são os crisóis que Satanás usa a fim de nos separar de Deus, e as divinas instruções que Deus nos dá para que possamos suportar a essas tentações. Que Deus os abençoe e até a próxima.